Oi, gente, vamos aqui para mais uma questãozinha do Enem 2024 da prova de Ciências da Natureza. Olha o que o enunciado fala pra gente. A fotorremediação é uma técnica que utiliza plantas para remediação de ambientes contaminados. A descontaminação do solo pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme representados na figura. Então, na figura aqui, certo? Vamos ver o que é que ele está falando para a gente, cada um desses pontos. Aqui a gente tem de início a fotoestabilização. Ele fala que imobilização dos contaminantes através de sorção por raízes, precipitação, complexação ou redução de valência. O que é que ele fala aqui pra gente? Ele vai dizer que vai ocorrer uma estabilização desse contaminante e ele vai ficar preso. Então, aqui ele está dizendo que vai ter isso daqui. A gente vai estabilizar. Então, vou botar aqui. Pronto, vou botar assim. Estabilizar. A próxima, a gente tem a fotovolatilização. Retirada de poluentes pelas plantas e transferência para uma forma volátil. Então, o poluente aqui, ele vai precisar ser volátil, certo? Para assim a gente conseguir absorver ele. Então, poluente volátil. Poluente volátil. E aqui a gente tem a fitodegradação, que fala que a degradação dos contaminantes orgânicos por ação enzimática. Então, aqui a gente tem que as enzimas vai degradar. Enzimas degradam. Certo? A gente tem a fitoestimulação, que é a estimulação dos micro-organismos degradadores de contaminantes orgânicos. Então, aqui a gente vai ter esse estímulo desses micro-organismos, certo? Para conseguir degradar esses estimulantes aí. E por último, a gente tem a fitoextração, que é a remoção dos poluentes pela raiz e sua transferência e acúmulo por parte de áreas das plantas. Então, a gente vai ter que o nosso poluente, ele vai ser absorvido pelas raízes e vai ficar acumulado lá em cima. Então, vai ficar acumulado lá na parte de cima das plantas, certo? Então, a gente tem esses 5 aqui. Vamos ver o que a questão pede pra gente. O método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar é. Então, você tem que lembrar aqui que o mercúrio é um metal super pesado. Ele é um metal, isso aí são conhecimentos prévios. Ele é um metal muito pesado. Ele não vai se estabilizar. Ele não é um poluente volátil. E ele não vai ter essa ação enzimática. Essa ação enzimática pra gente não vai fazer diferença, certo? E aí, a gente tem esses detalhes aí. Temos que lembrar desses detalhes para saber essa questão. Desses pequenos detalhes assim para saber essa questão. Então, aqui, a gente já sabe que, como ele não vai se estabilizar, não pode ser o primeiro. Como ele não é um poluente volátil, não pode ser o segundo. Como ele não vai ter as ações enzimáticas, ele não vai poder ser esse daqui. Então, ficamos com essas duas aqui. A fotoestimulação, com a remoção do mercúrio pela ação de micro-organismos presentes nas raízes, que absorvem e imobilizam o metal. Mas percebe que o que vai acontecer aqui? As raízes elas vão absorver esse metal. Então, a partir do momento que você vai comer o alimento, ele vai estar contaminado ainda. Então, a contaminação vai continuar na nossa cadeia alimentar e a gente não quer isso. Então, não pode ser a D, certo? Então, fica sendo a alternativa E. A fitoextração, em que as plantas
que acumulou mercúrio são cultivadas nesses locais e a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento. Exatamente, eu não disse para você que eles vão ficar acumulados lá em cima? Então, quando vai crescendo ali, vai tirando e tal, então é exatamente essa daqui. Então, é por isso que acontece isso daí, tá certo, gente? Espero que tenham entendido e tchau, tchau!